Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Já dá o seu like aqui, compartilhe essa aula. Hoje nós vamos falar sobre o tesouro escondido e a pérola de grande valor. Vamos orar para iniciar a nossa aula? Pai querido, pedimos a tua iluminação e o teu entendimento, Senhor, no estudo dessa parábola. Fale, Senhor, ao nosso coração, edifica a nossa mente, Senhor, e aumenta a nossa fé, para que assim nós possamos chegar, a Deus, à estatura de Cristo. Assim nós oramos por todos aqueles, ó Pai, que participam dessa aula em qualquer lugar do mundo, Senhor. Nós te louvamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Nós vamos ler para o nosso estudo de hoje, Mateus 13, de 44 a 46. Eu convido você a acompanhar comigo essa leitura. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. Nós estamos falando então sobre as parábolas de Jesus e as parábolas, então, essas específicas do tesouro escondido e da pérola de grande valor, elas fazem parte de um conjunto de parábolas que o evangelista Mateus registrou no seu livro a fim de evidenciar que as parábolas do reino são ilustrações que revelam verdades espirituais profundas sobre o reino dos céus. E muitos, não podem compreender o reino dos céus por estarem com o coração endurecido, cheio de incredulidade. O apóstolo Paulo declara que o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos para que não vejam a luz do evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem de Deus. O fato é que quando nós olhamos para a palavra de Deus e olhamos para essa parábola, lembramos de um trecho que está lá em Mateus 6:21, que diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o seu coração. O coração de algumas pessoas não está em Deus, está nas coisas, colocam várias coisas no lugar de Deus, né? Outras pessoas colocam vícios, colocam sentimentos, satisfação. Então nós vivemos aí tempos difíceis. Mas aí eu convido você então a nós meditarmos nessa parábola sobre o reino dos céus e olharmos essas comparações e depois fazermos uma avaliação. O reino dos céus aqui é comparado a um tesouro escondido e a uma pérola de grande valor. O paralelo aqui expressa algo que vai muito além do que nós estamos acostumados a adquirir no dia a dia, né? Algo de um valor inestimável, um tesouro, uma pérola. Não é uma coisa que você pode comprar com as economias guardadas, né? Com aqueles 10% que a gente guarda todo mês ou 5% do seu orçamento, né? O fato é que são coisas, tesouros, né? Que exigem que se abra mão de tudo que se tem para adquiri-los, né? São coisas que demandam valor, um esforço além do normal. E para a gente entender então essas duas parábolas de Jesus e discernir qual a mensagem para hoje, alguns passos são necessários. O primeiro deles, determinar o auditório. Então vamos lá. A quem Jesus se dirige ao proferir essas duas palavras? Ele está falando aos escribas, aos fariseus, às multidões ou aos discípulos? Jesus, ele apresenta então 7 parábolas no capítulo 13 de Mateus. Em 4 delas, ele se dirige então à multidão à beira-mar, nos versículos 1 e 2. E em 3, os discípulos, particularmente em casa, né, verso 6. E esse último caso, dessas duas parábolas, dessa lição, quando o auditório de Jesus é definido, a compreensão se torna clara e revela pra gente algumas particularidades. Então vamos lá. Primeiro, revela o aspecto mais íntimo entre Jesus e os discípulos. Então essas duas parábolas foram ditas em casa e tem um aspecto íntimo, particular. Nesse momento Jesus se volta para assegurar aos homens e mulheres de fé a razão principal da vinda
e da vida, né, e do ministério dele como Cristo. Então, o reino de Deus é a principal razão, né, da vida e do ministério de Jesus Cristo. Né, quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O reino é reino sempre eterno e seu domínio de geração em geração, conforme Daniel 4:3. Segundo, então, delimitar aqui para quem se dirige a essas parábolas revela um segredo muito mais profundo de Deus. Por quê? Porque esses segredos mais profundos, eles não podem ser entendidos pelo ser humano natural, porque nós não conseguiríamos discernir as coisas espirituais. É como Paulo afirma, né, aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 2, de 12 a 14. Então Jesus compara o reino de Deus a um tesouro escondido, a uma pérola de grande valor, né? Coisas assim, grandes. Stanley Jones, ele aponta aqui que o reino de Deus é uma resposta, como uma resposta total de Deus à necessidade do ser humano. Então, por isso, nós somos chamadas a guardá-lo como um bem mais precioso da nossa vida. Então, isso leva a gente, então, a pensar nas parábolas para hoje, quando nós tomamos posse, então, do tesouro escondido, da pérola de grande valor, que é o reino dos céus, né? Vidas são transformadas, famílias são restauradas, o rei do reino passa a morar em nós. Essa é a ideia. Então, é aquilo que é mais precioso, porque isso vai muito além dos bens materiais. Então, terceira coisa importante para a gente entender as parábolas aqui. A gente falou de quem são direcionadas e agora vamos examinar o contexto do nosso texto. Quando a gente analisa essas duas parábolas, a gente percebe, né, que ela nos revela algumas verdades muito interessantes. Primeiro, o registro das parábolas. Nós encontramos essas duas parábolas, do tesouro e da pérola, somente no Evangelho de Mateus. A gente não sabe ao certo se Jesus contou isso na sequência, como é relatado aqui no capítulo 13, ou se Mateus organizou dessa forma, enfim. Mas o fato é que ela só está no Evangelho de Mateus. Segundo, o recurso para melhor compreensão das parábolas. A leitura do texto anterior, se a gente for ler todo o capítulo 13, do 1 até o 43, e também do texto posterior, depois você pode olhar na sua Bíblia com mais atenção, que vai do 47 ao 58, vai ajudar a gente a compreender melhor a mensagem de Jesus e o que ele quis transmitir ao proferir essas parábolas do tesouro e da pérola de grande valor. No entanto, a gente não tem aqui a disposição para ficar lendo todo o texto, então eu convido depois você a abrir sua Bíblia e ler com calma todo esse capítulo 13. Mas o fato é que a compreensão dessa verdade aqui é fundamental para a gente entender a grandeza e o valor do reino dos céus. E algumas verdades sobre o reino de Deus que é importante e que você precisa também guardar. O reino de Deus traz completa transformação. O reino de Deus é revelado na pessoa de Jesus. O reino de Deus, ele é abrangente, ele ultrapassa todas as fronteiras de religiosidade. Então não é uma questão de denominação, vai muito além disso. E o reino de Deus, ele avança nos corações, e conforme ele vai avançando, ele vai transformando vidas. Ele transforma a nossa realidade. E por isso, a gente pode entender, então, que para nossa compreensão aqui do contexto, isso é uma conversa particular. Então, há uma diferença aqui importante entre o tratamento que Jesus deu aos discípulos escolhidos, explicando para esses discípulos tudo em particular, e a maneira dele falar às multidões. Né? Então, essa diferença destaca especialmente depois de os fariseus terem blasfemado contra o Espírito Santo, lá no capítulo 12, verso 12 ao 32. Então, Jesus disse, por exemplo, a um jovem rico uma dura verdade sobre a vida eterna. E ele viu, por exemplo, que esse moço era tão apegado ao dinheiro que por isso, quando Jesus propôs que ele vendesse tudo, que desse seus bens
e o seguisse, o coração dele se despedaça, né? O apego aos bens fala mais alto. Então Jesus aqui vem trabalhar com quem? Com aqueles que foram chamados, com aqueles que já entenderam que ele é o Salvador, já receberam essa verdade e agora o quê? Estão recebendo o senhorio dele nas suas vidas, porque afinal participar do reino é receber esse senhorio, é ser governado, administrado pelo rei. Então, para a gente pensar hoje, você, né, a gente falou desse moço rico, por exemplo, mas você, o que você tem aberto mão em detrimento do tesouro do céu? Porque a gente ainda continua tendo que abrir mão de grandes coisas, né? Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado, a palavra diz. Será que nós temos buscado verdadeiramente, com todo entendimento, com toda a força, o rei? E, olha só, é importante para a gente também entender essas parábolas. Identificar aqui a peça dentro da peça. Como assim? Nós conseguimos ver aqui alguma relação entre a parábola do tesouro e da pérola? Não sei se você já conseguiu pescar aí, porque também nós estamos estudando elas juntas. Essas duas parábolas, elas têm alguma relação aí com a graça, com a salvação pela graça? Porque talvez você pense, nossa, então eu tenho que dar para poder receber. Para um perito, então, montar esse quebra-cabeça, não é difícil a gente identificar onde cada peça se encaixa. Mas talvez a gente demore um pouquinho. Então vamos tentar identificar essas peças dentro dessa parábola, fazendo perguntas para esse texto, para a gente poder absorver o máximo possível e tirar essas dúvidas aí. Primeiro, qual é o tema principal dessas parábolas? Ah, é o tesouro, é a pérola. Será? Não há dúvida aqui de que o assunto principal nas parábolas de Jesus é o reino dos céus. E que esse reino é o achado dos achados. É isso. E nada pode ser mais precioso do que o reino dos céus. Então, encontrar o tesouro, encontrar a pérola, que equivale a encontrar a vida eterna. É algo assim de um valor esplêndido. E a vida eterna só a terá quem for encontrado por Jesus e quem o receber como seu maior tesouro. Então, é graça. A gente é encontrado. Então, o apóstolo Paulo, tratando da questão de riqueza, ele faz a seguinte recomendação a Timóteo, lá em 1 Timóteo 6, 17 e 19. Ele diz assim: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação, e assim alcançarão a verdadeira vida. Então, para nós pararmos para pensar, então o tema principal de Jesus aqui é o reino dos céus. Jesus, ele saiu da cidade, né, de cidade em cidade, pregando o evangelho do reino. E aí eu pergunto para você, o que move seu coração? Aonde está seu coração? O que é importante para você nisso tudo? Você achou? Você foi achado, aliás, né? Por Jesus, o tesouro dos tesouros. De saber que a gente é pecador, que o pecado corrompeu a existência humana e que Cristo se deu na cruz, viveu, morreu, ressuscitou para nos salvar, para nos dar essa intimidade novamente com Deus, para poder desfrutar, né, dessa vida. Então, desde já, não é uma coisa para depois que você morrer, que você vai para o céu, não, é desde já, da presença benfazeja do Espírito Santo na sua vida, no seu coração, te direcionando, da certeza de que Jesus está lá, ó, pedindo por você diante do Pai, e de que o Pai dá graciosamente, bondosamente, que a bondade e a misericórdia dele nos persegue todos os dias. É esse Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, vamos olhar então, vamos voltar aqui, né? A peça dentro da peça. Então, o tema principal são as parábolas. Segundo, quem está proferindo essas parábolas? É salutar dizer que Jesus conta então as parábolas do reino, da pérola, da rede, lembra da rede? Para explicar a parábola do joio. Ah, agora ó, tá vendo? Tá tudo interligado.
O versículo 36 diz que, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Então, todas essas parábolas que vêm depois, do tesouro, da pérola, revelam também que o reino dos céus está acima de qualquer outro investimento. Olha que maravilhoso! E pra gente finalizar, então, essa parte aí da peça dentro da peça, o que pode ser tão valioso para que alguém venda tudo que possui para ter aquilo? Fica claro aqui que as parábolas, elas são contadas para revelar o que estava oculto, mas, assim, de um estimado valor imenso. E nada pode ser mais valioso do que a vida eterna com Jesus. Opa, tá engasgando aí, Gisele? É isso mesmo. Nada pode ser mais valioso do que a vida eterna com Cristo. Nada. Nada, meu irmão e minha irmã. Nada. Certa vez, Jesus ele foi chamado a advogar a causa de um homem sobre uma questão de herança. Está lá em Lucas 12. E ele foi enfático na resposta. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E ele terminou contando uma parábola. Jesus adorava contar histórias, né? Fazendo a seguinte aplicação: assim é o que entesoura para si e não é rico para com Deus. O fato é que investir no reino de Deus se constitui o melhor investimento que nós possamos fazer hoje, agora. E quando eu falo investimento aqui, não é você dar dinheiro na igreja não, viu? Isso faz parte, mas não é isso. Não é só isso. Investir no reino de Deus é realmente abrir mão de algumas coisas, né, em detrimento do reino. Ouvir a palavra, buscar estar em comunhão com os irmãos, buscar, às vezes, abrir mão do prazer momentâneo que um pecado específico pode nos dar para louvar e bendizer o Senhor. E toda vez que nós glorificamos o nome de Deus, o reino dos céus, ele se espalha mais ainda. Quando a gente abre mão do nosso ego no relacionamento, quando a gente se solidariza. Hoje tá difícil as palavras, hein? Vocês me perdoam. Mas o ar tá muito seco, a gente acaba ficando enrolado. Mas quando a gente é solidário com alguém que necessita, quando nós testemunhamos, quando nós ofertamos na igreja, também. Por quê? Porque a igreja não precisa, Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas a igreja que a gente congrega, que a gente ama e que a gente recebeu ali o evangelho, sim, tem que pagar conta, água, luz, enfim. Então, a gente participa, né, financeiramente, sim. Por quê? Porque o nosso dinheiro não é tão importante assim que eu devo guardá-lo. Ao contrário, eu quero que outras pessoas possam chegar nesse mesmo lugar que eu cheguei e ouvir a palavra e serem edificadas e terem comunhão umas com as outras, de se sentirem bem recebidas, abraçadas. Então, viver nesse mundo corrompido tem algumas coisas aí que fazem parte. E sim, ofertar financeiramente faz parte. Mas eu espero que você tenha entendido que aqui o bem mais valioso é a vida eterna. E que qualquer bem que a gente possa ter físico aqui não compra esse tesouro no céu. Então não adianta também chegar lá e querer dar tudo na igreja, não vai resolver. Porque a questão não é isso. A questão é o coração. Então, para nós concluirmos, né? Então, quando Jesus conclui esse discurso, ele se dirige aos seus discípulos com a seguinte pergunta: entendeste todas essas coisas? E eles responderam sim. Sim, e com essa resposta, Jesus obtém dos discípulos aí a indicação de que poderiam se tornar responsáveis em transmitir os ensinos do mestre, ressaltando então essas novas verdades de tudo que eles aprenderam. E talvez para você soe um pouco estranho, né? Eles entenderem o que Jesus diz, mas era comum, por exemplo, naquela época, as pessoas esconderem os seus tesouros enterrados e não no banco. Então, quando alguém achava, por exemplo, um tesouro, e a ideia de voltar ele na terra não é absurda para eles, tá? E aí o que a pessoa faz? Vai e vende o campo. Né? Ele fala do comerciante, o comerciante que sempre busca os melhores produtos
e de repente vê aquela pérola linda, entende que aquela pérola vale mais que todas que ele teve até esse momento e vende tudo e dá. Então, tudo isso faz parte de um contexto que era super fácil dos discípulos entenderem. Então, o nosso auditório são os discípulos, são aqueles que estão perto, que conhecem o Mestre. E Jesus se revela, então, de forma íntima, particular, para cada um deles, como se revela para nós. Nós vimos que dentro do contexto, dentro desse registro específico de Mateus, nós podemos trazer à memória de que essas parábolas, elas sempre precisam, né? Não só as parábolas, mas as verdades que elas trazem sobre o reino de Deus. Que esse reino traz transformação, que ele revela a pessoa de Jesus Cristo, que ele é abrangente, ele se espalha, né? E que ele vai então além das fronteiras, e que ele avança nos corações e, acima de tudo, transforma vidas. Então, dentro de tudo isso, a gente tendo então aí, sabendo as peças dessa parábola que Jesus está proferindo e o quanto são valiosos, então, tudo isso, né, o tesouro escondido, a pérola de grande valor, a gente chega à conclusão então que o tesouro escondido que foi encontrado e a pérola de grande valor que foi adquirida trazem grande transformação. E é importante lembrar que ela não foi adquirida pela pessoa, mas Cristo nos dá, porque nós não temos capacidade para conseguir. Por isso que essa ideia é algo assim tão acima do valor que tem que ser tudo. E a gente não tem tudo. Não tem condição. E ele graciosamente nos dá pelo seu sacrifício na cruz. Então, que realmente a gente possa assim olhar para nossa vida e que esse reino dos céus realmente possa transformar, ter transformado e que esteja transformando, porque é uma transformação contínua que ele faz no nosso coração, e que você possa transbordar alegria para a vida de quem você encontra, para que você possa testemunhar que o reino dos céus está revelado na pessoa de Jesus Cristo e que ele nos ama muito. Que Deus abençoe o seu domingo. Esperamos você no culto hoje à noite, às 7h30 da noite, na Igreja Presbiteriana Independente de Araraquara. E se você é de São Carlos, está nos acompanhando na sexta-feira, o nosso culto de celebração é aos domingos, às 10 da manhã, na Avenida São Carlos 2495. Nós esperamos por você em uma das nossas igrejas. Venha louvar, venha bendizer ao Senhor conosco, venha participar da vida em comunidade. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.